Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Meu amigo Thiago já entrou, ele é o nosso convidado de hoje. Já vou convidar ele para entrar aqui. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui. Olá, Ah, bom dia. Tudo bem? ótimo. Tá me dando ver o meu vídeo direitinho aí? Tá sim. Muito bom. E Preparada? esses dias de distanciamento social? Estamos seguindo. Eu tô em casa com a minha mãe, com meu pai e a gente tá nessa rotina aí. Deu para acostumar já, né? Mas o ruim é que a gente não sabe até quando que vai, né, Paty? Então fica aquela sensação estranha, né? A Uhum. gente não sabe se é semana que vem, se é o mês que vem. Pois é, e aí tem Pois é, a nossa. a gente fica nesse vácuo. Deixa eu chegar um pouco para trás, que eu acho que aí fica melhor a imagem. Tá melhor? Muito bom. E aí, como é que foi a live de ontem? Foi ótimo, foi ótimo. A Karina é um amor, né? Coincidentemente, né? Isso, a conterrânea, né? Pois é, Calhou das datas, né? Que disponíveis, né? Ficou um do ladinho do outro. Mas foi muito pois bom, é. ela foi super bacana. Depois eu compartilho com o pessoal. E foi show. Que bom. E A Karina é um amor de pessoa. A Karina é muito é, gente fina. A gente se vê sempre aqui, a gente tá sempre em contato. uhum, E aí? é, E você, então, como que estão as coisas? Como que está seguindo? Como que está sendo esse eu projeto? trabalhando muito, meu convencional ainda. E E aí, né, esses dias em casa, eu parada assim, pensei, gente, o que que a gente pode fazer para ajudar, para contribuir? A gente não pode estar junto com as pessoas, né? Mas Sim, alguma forma, a gente que trabalha com esse tipo esse trabalho que a gente faz de terapêutico, de levar um alívio pro próximo, né? A gente fica com essa inquietude, né? sim. E aí surgiu essa ideia de fazer lives para poder levar conteúdo, levar uma palavra de conforto para as pessoas e conhecimento, que é o principal, né? Que é o que Muito as bem. pessoas mesmo. Mandou muito Então, bem. um dos assuntos que eu gostaria de falar e foi, né? Graças a Deus eu tenho pessoas próximas a mim que correspondem, né? E que falam sobre esse mesmo assunto que eu. Então, já que a gente está tudo no mesmo barco, né? Vamos lá. Não, muito bem. Agradeço Agradeço muito você por ter aceitado. Sei que seu tempo também é bem corrido. Mesmo a Imagina. gente estando um pouquinho de tempo, né? É muito curso, atende cliente, né? Então, muito obrigada, viu? Eu agradeço você de ter convidado e eu espero que a gente realmente ajude as pessoas que assistirem essa live, tanto aqui no ao vivo quanto o tempo que ela ficar gravada aí, né? Sim, com certeza. Muito bem. Gravado por 4 horas. E o pessoal que já chegou aqui, eu vou pedir para vocês. Aprendi com a Karina ontem. Uhum. Clicar no aviãozinho, compartilhar a live agora com as pessoas que vocês conhecem, que acham que esse conteúdo pode ser relevante, porque o Instagram ele não avisa, né, as pessoas, Não. todas, nem 10% das pessoas. Então, me ajuda a lembrar elas. Aí, ó. Uhum.
a vir, né, atender a nossa, atender não, assistir. Muito bem. Então, eu queria Paty, eu falar não um estou pouquinho conseguindo te ouvir direito. Acho que tem uma música não no fundo aí que está dando interferência. mesmo, eu já vou tirar, peraí. Ela está roubando seu microfone. É, fala pra gente um pouquinho sobre quem é o Thiago primeiro, né? Para quem não te conhece aí, quer saber quem é o Thiago. Pois é, Paty. Hoje eu estou exclusivamente atendendo com hipnoterapia, né? A gente se conheceu na formação em coaching. Trabalhei bastante como coach durante quase o ano todo de 2019 e conheci essa formação de hipnoterapia através do Renan, um amigo meu, né? Você conhece também, Renan Nicolino. E depois da hipnoterapia, eu estou direcionando quase praticamente todos os meus atendimentos na hipnoterapia, né? Porque de fato traz muito resultado e ajuda as pessoas de forma mais abrangente, vamos dizer assim, né? O coach ele tinha um direcionamento muito bacana também, mas é um processo, né? Então as pessoas são acompanhadas durante 3 meses e a hipnoterapia eu acabo pegando pessoas que estão no momento mais delicado, com coisas mais delicadas para serem tratadas e tem um resultado muito efetivo em 2 encontros. Então, depois que eu conheci a hipnoterapia e comecei a trabalhar com a hipnoterapia, eu tive um carinho muito grande por isso, entende? E tem sido muito bacana, tem sido muito bom. Tem tido uma resposta muito legal aqui na região. São pouquíssimas pessoas que têm essa especialização. Então, aqui na nossa região, ainda mais, assim, tem uma pessoa que atende em Varginha e eu atendendo em Três Corações. E a demanda tem sido bacana, as pessoas têm confiado, têm procurado cada vez mais. E isso, de fato, está dando bastante resultado. Com todas as pessoas que já passaram lá pelo meu consultório, pelo meu escritório, todas as pessoas tiveram muito resultado. Então, isso tem me impulsionado bastante, né? Hoje, mais... Tem um barulho aqui que já vai passar, tem um carro que passou. Hoje, mais do que antes, eu tenho mais certeza ainda da minha missão, né? Que é levar a transformação na vida das pessoas. E, de fato, a hipnoterapia tem me mostrado isso cada vez mais, que isso é possível. Então, hoje, eu, com 31 anos, faz 3 anos que eu tenho buscado desenvolvimento pessoal, ajudado pessoas. Comecei com as imersões de inteligência emocional, fiz a minha formação em coaching, Master Coach, tive vários outros cursos dentro da área, inclusive o Enneagrama, que você participou, que é muito bacana, que fala da nossa personalidade. E minha última especialização foi essa, de hipnoterapia, a qual eu estou trabalhando e seguindo aí. Né? Para quem não sabe o que é hipnoterapia, a hipnoterapia ela é uma ferramenta, né, que utiliza, através da hipnose, o acesso de informações no subconsciente da pessoa. E o que é isso? Eu até trouxe uma animação ali, vou olhar atrás daqui a pouco na hora de explicar para vocês. Mas o que é? A nossa vida, tudo que a gente todos os resultados que a gente tem, eles vêm de padrões e programações que são aprendidas durante a nossa vida. E o que é isso? Desde a nossa infância e a todo momento a gente está recebendo informações e essas informações elas capacitam quem a gente vai ser, mas isso de forma subconsciente. Então, de forma consciente, que é o nosso racional, o nosso analítico, a gente toma decisões, a gente pensa em coisas e o nosso subconsciente, ele é realmente o responsável por nos trazer um resultado. Então, quando eu falo isso para você, as pessoas em modo automático, como eu costumo dizer, que é através das programações do subconsciente, elas fazem coisas que quando o consciente delas analisa, eles ficam por entender. Então, assim, o que tem acontecido muito de pessoas que estão nesse momento de quarentena, que estão com ansiedade, a ansiedade por trás de tudo isso é um medo e uma defesa que a mente cria para trás para o corpo da pessoa para que ela escape de algum perigo. Só que esse perigo, ele não existe real. Ele está dentro da mente da pessoa. Então, as nossas programações,
as nossas programações, a gente é refém de muitas delas. E ansiedade, depressão, crise, síndrome de pânico, não saber lidar com dinheiro são alguns exemplos de programações que estão instaladas no nosso subconsciente, que quando a gente para e analisa uma situação, a gente não entende por que a gente age daquela forma, por que a gente atrai pessoas daquela forma, por que a gente tem esse resultado. Então, a hipnoterapia, ela busca essas programações na mente da pessoa, através de fatos e memórias que a pessoa viveu, que ensinou ela a ter essa programação. E através da hipnose a gente encontra isso. E todo um contexto é trabalhado ali dentro de uma sessão, porque a hipnose ela é parte de acesso, ela não faz parte de todo o contexto da terapia, mas ela é a única ferramenta que consegue de fato acessar a informação. E através do acesso à informação a gente muda o contexto e a pessoa se vê livre da programação. Então é muito eficaz em uma sessão de terapia, mais um retorno para acompanhamento. É muito eficaz porque realmente trabalha a causa. O que é a causa? É onde está a programação, é onde que entrega a forma da pessoa ter aquele resultado. Então, é por isso que tem tido muito resultado. A pessoa termina uma sessão, ela já termina sem aquilo que incomodava ela, porque toda a programação que trazia aquilo para o corpo dela, que fazia ela sentir angústia, fazia ela sentir aquele frio na barriga, essa programação ela é completamente quebrada. E uma vez que essa programação é quebrada, a pessoa não tem mais esse resultado. Então ela não sente mais aquilo no corpo. E é muito efetivo, tem sido muito bacana. Bacana. É porque ontem até a gente falou que nossas decisões, a gente acredita que a gente toma, que nós tomamos as decisões de forma racional, né? Mas a verdade é que 5% das atitudes nossas são racionais, né? Pensadas. Exatamente, exatamente. O que acontece é que 95% do que a gente que é onde está as nossas emoções, onde estão os nossos hábitos, todos os nossos aprendizados, a gente não consegue acessar essas informações. E isso é 95% do que a gente é. Então, os nossos resultados, a pessoa pensa que ela é muito, mas muito racional, que ela é muito analítica. Nossa, mas eu sou muito racional, eu não consigo fazer nada sem parar e pensar muito. Isso é bacana, é um exercício que a pessoa faz, mas se ela analisar a vida dela no contexto geral, essa parte super racional que ela diz ser é responsável por 5% do que aquela pessoa é. É muito pouco. A gente não usa a capacidade da nossa mente. Por isso que eu te falo, a hipnoterapia ela é uma tendência para os próximos anos. Dizem já os especialistas, os pesquisadores que a gente tem aqui, os grandes nomes que a gente tem aqui no Brasil, que é o futuro da terapia é usar a hipnose. Então, é muito comum na formação você encontrar muitos médicos fazendo essa formação. Na minha turma tinha vários psicólogos, psicanalistas fazendo, psiquiatras, perdão, fazendo essa formação. E é uma coisa muito bacana, porque quando eles conhecem a ferramenta, existe crenças, existem coisas aí, né, na faculdade de psicologia que condicionam esses profissionais, né, em relação à hipnose. E quando eles descobrem a ferramenta na formação, eles se veem com uma ferramenta muito mais poderosa. E da minha turma, por exemplo, todos os que já atendiam, né, os psicólogos que já atendiam, eles passaram a usar praticamente exclusivamente a hipnoterapia dentro dos seus atendimentos. Porque se de fato o profissional ele quer trazer um resultado para a pessoa, ele vai entregar a melhor ferramenta que ele tem. E naquele momento que ele descobre a hipnoterapia, ele vê que a hipnoterapia é a melhor ferramenta que pode levar para o paciente dele, né, para o cliente dele. Então, é muito efetivo, é muito bacana e é o futuro. Por quê? Porque a hipnoterapia ela consegue trabalhar realmente o poder da mente, que é os 95% do que a pessoa é, de fato, que é o que traz os resultados para ela. E não só, eu já conheci terapeutas que hipnoterapia e médicos também, neurologista, faz atendimento consultório, né? Sim. Pessoal que trabalha com especialista em dores. Sim, sim. É muito eficaz para esses tipos
de coisas. É muito comum também de ver dentistas que usam a hipnoterapia em seus atendimentos e fazem extração de dente, faz canal completamente sem dor. É, tem uma pergunta ali, já eu leio a pergunta da Edilene. Eles fazem através desse momento de hipnose ali com o seu cliente, eles fazem a pessoa fazer esse procedimento completamente sem dor. Por quê? Porque esse é o poder que a mente da gente tem, de condicionar as coisas. Né? Eu fiz um tratamento, deixa eu ver aqui que ela falou. Na verdade, na formação, sabemos que o conselho libera o uso da hipnose, mas sabemos que tem que ser usado com cautela, pois a mente humana não é brinquedo. Exatamente, Edilene. A Omni Brasil, que foi onde eu fiz a minha formação, é a escola mais conceituada do mundo em relação a esse assunto. Praticamente 90% do que há de pesquisa em faculdades no mundo inteiro através da hipnose, a Omni tem participação. É uma escola muito séria, a nossa parte de ética é muito bem trabalhada lá dentro, a maneira de conduzir uma terapia e o protocolo é muito bem ensinado para a gente de forma a conduzir qualquer tipo de coisa que possa acontecer numa sessão, desde uma abreação a uma crise de epilepsia, por exemplo, de uma pessoa que sofre disso. Então, o que precisa ter muito cuidado, e isso vale de informação para quem assistir isso aqui, é qual profissional procurar. O que tem muito hoje em dia, né, são cursos online, cursos que formam pessoas através de Mercado Livre, Hotmart, coisas assim, e que traz um conhecimento e a pessoa, através desses cursos online, já sai atendendo. O curso online, ele de verdade, ele não traz a capacitação que a gente recebe no presencial. E a gente, como profissional formado pela Omni, por exemplo, a gente não pode fazer atendimento online, porque não existe uma forma de fazer uma hipnoterapia online, devido a uma série de coisas que pode acontecer de desvios durante uma sessão que no online a gente não controla. Então, de fato, Edilene, isso sempre vai existir. O profissional que leva muito a sério, faz muito bem, e o profissional que está ali na onda, aproveitando aquele momento e aquela necessidade das pessoas para, de alguma forma, atendê-las. Então, tem que ter muito cuidado, é muito ético e tem que ter, de fato, bastante cuidado, inclusive com quem buscar. Não estou fazendo fosquinha para minha escola, mas realmente é um investimento muito alto que a gente tem e hoje não existe uma formação à altura dessa aqui no Brasil, porque ela, inclusive, vem de fora. A mesma formação que é feita aqui é feita na Suíça, é feita na Inglaterra, é feita nos Estados Unidos, porque o protocolo deles é utilizado no mundo inteiro e a nossa certificação é internacional. Como no Brasil não existe regulamentação para a profissão de hipnoterapeuta, não necessariamente médicos ou psicólogos somente seriam hipnoterapeutas. Qualquer pessoa pode se formar em hipnoterapia. E através da escola que eu estudei, essa formação tem um embasamento muito forte. Todo o suporte que é dado em seguida é muito bacana. Então, se você vê um profissional, de fato, formado pela Omni Brasil, tenha certeza que esse profissional foi muito bem treinado. Muito legal o que você levantou, Edilene. Eu agradeço. Realmente o que acontece com o termo hipnose é uma mistificação muito grande. Então, acaba que o nosso atendimento, o primeiro atendimento, ele leva o meu, por exemplo, leva até 5 horas, porque grande parte do nosso primeiro atendimento é uma explicação para quebrar qualquer medo, qualquer dúvida que a pessoa tenha em relação à hipnose, que foi construída na mente dela com tudo que a gente viu na televisão durante os anos passados, né? Aqueles show de palco e coisas do tipo. O Volney, que está aqui com a gente aqui, ele formou comigo, é um amigo meu da minha turma. Um abraço, Volney. Eu tenho certeza, o Volney sabe do que eu estou falando, porque ele estudou na mesma escola. E quando a gente vê realmente um hipnoterapeuta que se identifica e é formado pela ONU, uma certeza a gente tem que aquele profissional é o melhor capacitado no mercado para atender qualquer pessoa usando a hipnose. Como em qualquer área, né? Como qualquer área. Profissão que qualquer Qualquer. profissional procurar, procura saber, né? Com alguém, ligar, né? A ele.
Exato. A Omni, no caso, tem esse know-how, ela inclusive traz, a pessoa pesquisa a história de todo mundo lá dentro do próprio site da Omni, todas as pessoas que formam, eles aparecem lá no portal da Omni, então é uma forma que a Omni tem de entregar a integridade daquela pessoa que ela entregou a formação. Aquele profissional que está utilizando o bottom e o nome dela no mercado. Mas é isso, a hipnoterapia ela tem uma série de desafios, inclusive no próprio mercado em relação aos psicólogos, mas é uma coisa que está com uma tendência excelente de crescimento e entendimento por parte dos psicólogos, isso está cada vez melhor. E de fato, eu não tenho essa relação, é porque é psicólogo, que é isso, que é aquilo. Eu vejo assim, se a pessoa trabalha com ajudar as pessoas e ela tem uma ferramenta que é mais efetiva que a outra, se de fato a missão dela é ajudar as pessoas, ela vai entregar para a pessoa a melhor ferramenta que ela tem. Então, antes de falar qualquer coisa em relação a é isso ou é aquilo, é uma ferramenta efetiva. Então, se a sua missão é ajudar as pessoas, entrega para ela a transformação, não fica carregando a pessoa durante 2, 3, 4, 5 anos no seu consultório, sendo que você pode resolver o problema dela em um mês. Né? Não tem porquê, né, gente? Fala a verdade. Então, é por isso que tem sido muito procurado. Considerado uma terapia alternativa, né, porque ela não dispensa o uso das convencionais, mas o resultado é incrível, é muito bom, viu, Paty? Então, você já falou pra gente o que a hipnoterapia é. Uhum. É uma ferramenta, né, que a gente pode usar para auxiliar junto a outras, né? Sim. Ela não dispensa o uso da terapia convencional, mas o resultado dela é muito efetivo. Sim. E o que a hipnoterapia não é? Para a gente tirar esse mito, né? Tipo, O que mito de ela não. verdade. O que eu vou falar como a hipnose, né? Porque a hipnoterapia é o uso da hipnose de forma clínica. A hipnose não é mágica, a hipnose não é apagar informações da cabeça, a hipnose não é plantar informações que a pessoa não queira na cabeça. Existe um contexto e é muito assustador para quem não conhece ver, nossa, ele apagou meu nome, eu não consigo falar meu nome, a pessoa está gaguejando e tal. Isso assusta a pessoa, mas aquela hipnose de entretenimento, a qual eu não pratico, porque a minha hipnose é a hipnose clínica, mas a hipnose de entretenimento, realmente, as pessoas ficam impactadas, né? O Pyong deu o que falar no Big Brother, naquele sábado que ele fez no domingo, sei lá, que ele fez aquela hipnose, e aquilo virou assunto durante a semana. Para eu, como profissional, a procura foi gigantesca naquela semana, porque gera pesquisa e a pessoa acha a gente e cresce a demanda pela curiosidade, mas a hipnose não é aquilo. Aquilo é hipnose de entretenimento, aquilo é hipnose de palco, que a gente fala. É uma maneira de mostrar para a pessoa que a mente dela é capaz de fazer uma transformação muito grande a partir de um cenário que é apresentado no momento. Mas durante a terapia, a hipnose é usada para encontrar o momento onde foi aprendido a programação e toda a programação que leva ela a uma limitação ou a ter um problema. É bem diferente daquilo que a gente vê do durma e a pessoa está ali tentando falar e está gaguejando. Aquilo é entretenimento. Então, hipnose não é dormir, hipnose não te prende em lugar nenhum. Hipnose é um estado natural, Paty. Hipnose acontece com a gente o tempo todo. Quando a gente acessa emoções no nosso corpo, através de algum estímulo visual, ou auditivo ou sinestésico, a gente, naquele momento que a gente acessou essa emoção, a gente está em hipnose. Porque a emoção, ela vem do nosso subconsciente. E uma vez que a hipnose está, a emoção sai de dentro do subconsciente, que é lá que ela está instalada, se você conseguiu acessar ela através de um estímulo externo, você está hipnotizado. Um exemplo muito simples. Você está assistindo um filme ou uma cena impactante na televisão. E se você se emociona com aquela cena de um filme, poxa, eu estou emocionando aqui com um ator que eu conheço, que já fez filme de comédia, isso, aquilo. A gente sabe que é ficção, mas por que você está se emocionando? Porque se você para e usar teu racional, não tem por que você se emocionar com aquilo. Mas o momento que você se emociona, o momento que você está conectado com aquela cena, vivendo aquela realidade, nesse momento você está em hipnose. Existem coisas no nosso dia a dia, por exemplo, você está procurando... O celular está aqui, eu estou procurando o celular, tá vendo como é que a gente é?
Eu tô falando que o celular aqui já estava procurando ele. Quando a gente faz esse tipo de informação, igual eu acabei de tentar procurar o celular aqui, e eu tô de frente para ele, olhando para ele, mas não, minha cabeça não está processando essa informação. Nesse momento eu estou em hipnose. Isso é hipnose, é um estado natural. E através de ter descoberto a potência, a força, a potência que é isso, a hipnose foi se desenvolvendo ao ponto que a gente tem hoje da hipnose clínica ser tão efetiva, né? O que aconteceu lá atrás? Vou dar um resumo bem rápido, bem simples aqui do que aconteceu até o dia de hoje. Existe Freud. O Freud, na época dele, ele era muito famoso enquanto vivo, né? Era chique, era fino ter uma consulta com Freud. O Freud era um formador de opinião muito, mas muito forte. E ainda é, e um cara incrível. Não estou julgando esse lado. Só que Freud, ele usou a hipnose no momento que a hipnose não era tão estudada, tão comprovada e não tinha rolado uma revolução dentro da hipnose ainda. E através de ele ter usado nesse momento que não era tão bacana as ferramentas que tinha, que foi em 1900 e pouco, ele abandonou essa técnica, porque ele pensou que poderia fazer de outra forma e desenvolveu a psicanálise, que é fera, né? E o fato de lá na época ele ter abandonado a hipnose, ter desenvolvido o próprio método, e isso criou essas crenças que as faculdades entregam hoje nas faculdades de psicologia. Chega num momento na escola de psicologia que fala de hipnose. Aí cita, Freud abandonou a hipnose, vira página. Entende? Então não é assim. A hipnose daquela época era outra. Muitos desenvolvimentos vieram depois e com um cara que chama Dave Elman, aí teve realmente a mudança real na hipnose e tudo isso foi desenvolvendo a gente ter a hipnose que é hoje. Então, assim, a hipnose é uma ferramenta muito bacana. Tem pessoas que estão aqui no chat aqui, que passaram pelo meu processo de hipnoterapia, que se livraram de medo, dor, ansiedade, depressão e também de problemas com relação com dinheiro, porque a gente não trata só mazela, a gente trata coisas, né, bloqueios, coisas que limitam a pessoa de outras formas. E elas podem falar abertamente, né, na vida delas o que foi a hipnose. É transformadora. Você pega uma pessoa, Paty, igual eu tratei uma pessoa que sofreu 20 anos de fibromialgia. A pessoa de tomar 3 comprimidos de anador seguido, toda vez que fosse tomar uma dose de comprimido, tomava tipo 3 comprimidos de uma vez. E você poder entregar uma melhora para essa pessoa, depois de 20 anos, ela sentindo dor todos os dias, por conta de uma programação que ela aprendeu para o corpo, a mente dela fazer isso com o corpo dela. E você libertar ela disso, não tem preço uma coisa dessa. Então, é uma ferramenta muito bacana. Muito bacana. É porque a maior parte das doenças hoje em dia são psicossomáticas, né? Sim. A gente vai... O sistema é um só, né? Mente e corpo não são separados, né? A gente fala mente e corpo, que é tudo junto. As nossas emoções, o que a gente sente no corpo, o que é? É um aprendizado. Tudo que a gente recebe de input, a gente está vendo, né, através dos nossos olhos, ouvindo e sentindo do mundo, tudo isso que a gente recebe de input do mundo, ele está entrando e a nossa mente consciente, ela não tem capacidade de armazenar. O que armazena as informações é o nosso subconsciente. Então, o subconsciente, ele recebe informação, eu estou recebendo essa informação X. Ele aplica uma emoção sobre ela e guarda. Isso quem assistiu Divertidamente, lá é muito bem explicado através daquelas bolinhas. Então, quando recebemos uma informação, a gente sempre armazena ela com alguma emoção. Quando a gente sente alguma coisa no corpo, Paty, quando a gente tem alguma coisa no corpo, o que é? É um aprendizado que está rodando. Pensa como uma estrada. A gente tem uma estrada onde foi aprendido esse caminho. E toda vez que meu cérebro, né, minha mente, ela depara com a situação, ela tem que procurar uma estrada. E quando ela acha essa estrada sempre vai ter um resultado. E esse resultado sempre é o mesmo. Então, vamos pegar um exemplo aqui que já foi tratado. Um primeiro momento, uma pessoa ansiosa começou a sentir gastrite, né? E o racional dela dando razões, coisas do tipo, é porque eu acabei de tomar café de estômago vazio, é por isso que eu tenho a gastrite.
A mente está mandando um sinal, o corpo dela está recebendo esse sinal em forma de uma gastrite. O que ela faz? Ela vai lá, pega um remédio, omeprazol, e passa a tomar um omeprazol. A mente dela não deixou de mandar esse sinal para o corpo. Mas o corpo está recebendo uma anulação química através de um remédio. E a mente, pegando essa estrada todo tempo, ela aumenta esse resultado. Da gastrite passa para um aperto no peito. E a pessoa fica sem entender, fala, poxa, mas o que é esse aperto no peito? E a mente continua pulsando. Aí ela busca uma ajuda, uma alternativa, é passado para ela um remédio que tira essa angústia dela. Novamente, entra químicas de fora que anulam o que a pessoa está sentindo no corpo. E a mente continua pulsando esse resultado. Sempre pegando a estrada e assim vai virando uma bola de neve. Aí chega num ponto que a pessoa tem uma crise de pânico. Entende? E ela vai fazer o quê? A mente está lá pulsando, ela vai atrás de um remédio que trata as emoções, as sensações que ela está sentindo no corpo. O que acontece de diferença de terapia convencional e hipnoterapia é que aqui está a mente pulsando, aqui está o corpo recebendo. A terapia convencional, ela trata só o corpo. Ela vem aqui e joga remédios, mas a mente continua pulsando. Na hipnoterapia, a gente trabalha o que faz a mente pulsar aquele resultado. Essa estrada que é aprendida, a gente abre uma nova estrada, entrega uma nova programação e joga tudo que a gente tirou para construir essa nova estrada em cima da outra. A pessoa deixa de conhecer o caminho que o cérebro conhece como o caminho mais fácil, que entregava a gastrite, depois a angústia, depois a síndrome do pânico. Essa estrada fica desconhecida. Então, esse resultado aqui no corpo, ele deixa de existir. Aí, ó, a Raíssa tá falando aí, ó. Embora ser minha namorada, ela já passou por 3 terapias, se eu não me engano, 2 ou 3 terapias comigo. E ela tinha uma ansiedade muito... No caso dela, a maneira que respondia no corpo dela era com taquicardia. E desde que eu conheço a Raíssa, 3 anos atrás, a taquicardia dela era muito, né? De dar, assim, no mínimo 103, 105, 110 batimentos em repouso. E através da terapia a gente descobriu aonde na mente ficou gravada essa aceleração do coração que trazia, né? Essa ansiedade. A gente trabalhou e na hora que a gente trabalhou a sessão, na hora, a gente mediu com o relógio dela, antes de começar a terapia, ela está escrevendo aí, o coração dela batia 180 batimentos. Na hora que a gente terminou a terapia, estava 78. E daí para frente nunca mais teve aquele coração batendo aqui no pescoço, que era o que ela tinha constantemente. O que é o coração batendo no pescoço? É quando a sua mente procura uma estrada e ela entra nessa estrada que entrega o resultado dessa coisa. Ela vivia com isso o dia todo. E a mente, ela não sabe, a gente não sabe o motivo que a mente está entregando isso. Ela simplesmente faz. E a gente só recebe no nosso corpo processando isso com o nosso racional. O nosso racional não consegue entender, porque ele não acessa essas informações, entende? Aí vai buscar remédios e... Exato. De uma hora fala assim, ai, não tem jeito, já tentei tudo. É aí que tá. Daí passa uma vida tomando remédio, passa uma vida buscando. E também isso traz resultado, Paty. Eu não vou ser irônico de dizer que não. Mas eu, na minha concepção, sabendo da transformação que as pessoas têm, e já várias pessoas me procuraram exatamente por isso. Ó, quero resolver meu problema, mas eu não quero tomar remédio. Isso é muito bacana. Então, quando você vê uma pessoa que busca uma solução, mas quer uma alternativa que soluciona sem ser a química do remédio, é muito legal. Não que o remédio, abolir o remédio e tudo mais, mas, gente, sabendo que existe a causa e sabendo que a solução ela é relacionada à causa e não o que a pessoa sente no corpo, você tem que buscar a causa. O remédio ele só anula o que está no corpo, ele não acaba, ele não vai à causa, entende? A Raíssa falou, toda vez que ela se perigo, independente do que fosse, o corpo dela reagia dessa maneira, que foi como ela no momento da vida dela. Exatamente. Exatamente. Programado para se manter seguro, né? Exato. Sempre. Toda vez que você sente medo, ele vai criar ali... A condição de segurança que a mente dela entendeu, que tudo é carimbado com um selo de segurança. A programação, a condição de segurança, no caso dela, era você tem que estar preparada para algo e isso necessita que seus batimentos estejam acelerados. Só que esse algo pode ser algo que não existe, na maioria das vezes não existe. Entende? Aí está o batimento acelerado, preparado para um momento X, de alguma coisa, uma reviravolta, alguma coisa acontecer que nunca acontece.
É louco, é doido, Paty. Existem alergias, por exemplo, um caso de alergia, é, onde o menino com 3 anos de idade, esse não vou contar como que foi o evento em si, com 3 anos de idade ele foi forçado a ir para casa da avó dele, ele não queria ir para casa da avó dele. O pai e a mãe dele levando ele para casa da avó dele. Poxa, uma criança de 3 anos de idade tem um quê de opinião, sendo sozinha, ela, no caso a criança, o pai e a mãe, nada de opinião. Ele tinha que ir, só que naquele momento a mente dele começou a abrir uma estrada, falou, opa, tem um aprendizado aqui. E ele foi para casa da avó dele, né, levado pelo pai e pela mãe. A mente dele começou a testar condições ali. E quando ele chegou na casa da avó dele, ele estava lá quieto na dele, a mãe dele achou estranho e foi lá, encostou nele, assim, falou, nossa, ele está muito quieto. Aí chegou lá, encostou nele, ele estava quente. Aí ela achou estranho, levantou ele, olhou na garganta dele e ele tava com a garganta fechada. Aí ela entrou em desespero, pegou ele, pegou o marido, falou, vamos que a gente tem que levar ele para casa, passá-lo, pegar a carteirinha e levar ele no médico. E fez. Saiu da casa da avó dele, chegou na casa dele. No momento que ele chegou na casa dele, a mente dele entendeu, falou, esse é o caminho. Paty, toda vez que esse menino saía de casa contra a vontade dele, dava alguma coisa no corpo dele, porque a mente dele entendeu, quando você não quiser, eu vou te entregar uma condição para que você não faça. E isso é uma estrada que vai acessando e o resultado vai ficando cada vez mais uma bola de neve. Ele começou a identificar isso na adolescência, quando foi passando os anos, toda vez que ele saía de casa, ele tinha essa condição alérgica, o corpo coçar, sentir coceira no pescoço e tal, fechar a garganta. Até que chegou no momento que qualquer momento ele estava alérgico, dentro de casa e fora de casa. E quando ele descobriu a programação dele era essa, esse momento, esse evento, lá com 3 anos de idade, que ele foi forçado a ir para casa da avó dele. Você quebra a programação, cortou esse vínculo, acabou a alergia dele. O que é tratado na hipnoterapia, Paty? Tudo que você não nasceu com aquilo. E uma alergia desse tipo, ela não vem da barriga da mãe, ela é aprendida. Alergia a glúten, alergia à lactose, qualquer tipo de reação alérgica é aprendida. É aprendida. E como que a gente aprende? A gente aprende com estímulos externos. Como? Um pai que fala uma coisa, a mãe que fala uma coisa, a tia que fala uma coisa, o coleguinha que fala uma coisa. Aí a pessoa vive uma situação, várias pessoas têm dificuldade de falar em público, fazer apresentação de trabalho. Quando você faz a terapia de uma pessoa dessa, você descobre que em algum momento ela foi forçada a alguma coisa, ela passou vergonha diante de uma apresentação, ela foi humilhada depois que deu a opinião dela, entende? Uma pessoa adulta hoje não conseguir falar em público, existem condições lá do passado que ensinaram essa programação para ela. Então tem muitas informações. E quando eu falei para você qual que seria o tema da nossa live aqui de driblar, como é que é? Driblar? Como é que ficou? Eu não lembro de certo, mas é como você driblar as armadilhas da mente driblar as armadilhas da mente na quarentena. Por quê? Porque, gente, a quantidade de pessoas que nesse momento estão potencializando programações negativas é muito grande. Porque a gente está num momento... Estava conversando isso com a minha mãe outro dia, Paty. Por que está tão esquisito isso para muitas pessoas no mundo? Quando que essas pessoas fizeram o que elas estão fazendo agora, de passar tanto tempo em casa com a família, com o filho, acompanhando o dever de filho, acompanhando o desenvolvimento do filho? É muito pequena a proporção de pessoas que tem esse tipo de rotina. Então, além do cenário que é incerto, e essa incerteza causa ansiedade, além do cenário ser incerto, existe várias outras coisas que estão trazendo sensações, emoções para as pessoas que estão correndo em paralelo. Então, existem vários casais no mundo e no Brasil, por exemplo, que é o casal que o marido sai às 6, por exemplo, a esposa sai às 7, o marido chega às 9 da noite, a esposa chega às 7, a criança vai da escola para babá e aquilo, e que nesse momento se encontra e talvez em nenhum momento da sua vida tiveram a oportunidade de passar tanto tempo junto. Só que isso
tem sido bom para alguns e tem gerado vários conflitos para outros, né? Então, o que são essas armadilhas da mente nesses momentos aí da quarentena? É exatamente o que os fatores externos estão condicionando as pessoas e como as pessoas estão reagindo aos fatores externos. Porque, de verdade, uma pessoa que está somente ligada, no, sei lá, na Record, eu nem sei o que está passando na Record, mas me vem Cidade Alerta na cabeça na hora. Uma pessoa que está só naquela vibe ali, a realidade que essa pessoa vive é aquela. Entende? A realidade que ela cria é aquela. Porque é aquilo ali que está ensinando como que é o mundo para aquela pessoa através dessas programações. Então, o Fica em Casa, lá no começo, não era uma coisa tão forte, parecia que não era tal da gripezinha e tudo mais. E foi se mostrando cada vez mais potente, cada vez mais potente. E as pessoas ficou, nossa, mas é para ficar em casa ou não é para ficar em casa? É para ficar em casa. E fica nessa incerteza, aí não sabe quando acaba. Isso está gerando muita ansiedade nas pessoas. Por quê? Porque a ansiedade é a preocupação com o que está por vir, né? Da mesma forma que quando você está, que a sua preocupação é ligada no que já passou, isso a gente denomina de depressão. A depressão é ligar as emoções e não se desvincular de algo lá do passado. E quando você está ligado no futuro é a ansiedade. E se a gente for falar na mente, o que a mente está fazendo? A mente ela está só trazendo uma segurança. Só uma segurança. A pessoa se sentir ansiosa é uma segurança. Por quê? Alguma coisa pode acontecer no próximo segundo. E o seu corpo tem que estar preparado para o próximo segundo. Ok, se existir realmente um ladrão, alguma coisa que você precisa fugir, está ali do lado de fora da sua casa, isso é bacana, você vai ter a energia que você precisa. O problema é que a gente está deitado na cama sentindo isso. Poxa, mas eu estou na cama, não vai acontecer nada no próximo minuto. Por quê? Porque os medos que estão causando essa ansiedade, na maioria das vezes, são medos imaginários. Só que para a mente, para o cérebro, o real e o imaginário não tem diferença. Então, se está passando ali na mente da pessoa qualquer condição, ela entrega o resultado. Então, o que a gente tem que se policiar em relação a esse momento de quarentena é o que consumir de informação. É o que fazer. Isso aqui está batido, eu vou falar, talvez a Karina tenha falado, talvez vocês tenham visto, talvez vocês não tenham visto também. Como condicionar a mente nesse momento para que quando você tiver crises, isso seja positivo. A gente sabe que o externo, ele não diz respeito a gente. Qual é a minha influência, qual que é a minha responsabilidade sobre a economia do Brasil nesse momento? Poxa, eu não consigo interferir em nada. Então, o que eu não tenho capacidade de interagir e fazer uma mudança, eu não posso preocupar com isso. Isso vai acontecer e não depende de mim. Eu tenho que preocupar com o que depende de mim. Então, Paty, como que a gente condiciona nesse momento uma programação interessante e um entendimento bacana? A crise, ela está para todo mundo. E quando eu falo crise aqui, é o momento que a gente está passando. Não vamos falar em termos de ganhar ou perder dinheiro, ou emprego que acaba, não. Não tem nada disso. A crise é o momento que a gente já teve o ponto A e a gente não tem um ponto B ainda, que a gente não sabe quando termina. Mas existem a ampla maioria das pessoas, elas iniciaram a crise no nível A e elas vão terminar a crise ou no mesmo nível A ou para baixo do nível A. Eu posso falar que 95% das pessoas terão essa condição. Entrei na crise nesse nível e vou sair aqui ou pior. Porque aqui no pior, a pessoa vítima, que lá na frente vai culpar o governo, que não liberou os R$600 para o autônomo, a prefeitura que demorou para liberar o comércio para abrir, aí isso, aquilo, a vítima se comporta dessa forma. A vítima, ela vê a responsabilidade em todos menos nela. Essa é uma condição. E aí eu te falo com certeza que a ampla maioria das pessoas vai estar nessa condição aqui. Mas quem vai passar pela crise nessa condição, entrei nesse nível, vou sair nesse nível, é uma programação que já é condicionada em todos nós através da sociedade. Que crise é um momento difícil onde as coisas ficam cada vez mais difíceis. Então, se a gente tem esse aprendizado e a gente chega numa crise aceitando esse aprendizado, a gente vai ter esse resultado lá no final. Não tem o que falar. Agora, se existe existe uma maneira de virar
essa chave. Poxa, se você está aproveitando esse momento da crise para fazer alguma coisa interessante, que seja ler um livro, que seja se organizar, que seja resolver assuntos com seu marido ou filho que está dentro de casa com você, ou para realmente fazer curso, tirar as ideias da cabeça, só que isso aqui já está em outro nível, a gente sabe que a maioria das pessoas não estão com esse mindset. Mas é uma oportunidade, tem muitos cursos online disponíveis aí, de graça, tem como se desenvolver. Se a pessoa está com essa mentalidade, ela entrou na crise nesse nível, e por aqui ela passa por desenvolvimento, assistindo live, igual essa aqui que a gente está fazendo, está tendo de vários players aí dentro do Instagram, e se desenvolvendo, ela vai sair da crise aqui, ó, nesse nível. E se ela saiu da crise melhor do que ela entrou, isso cria uma programação na mente da pessoa que a crise realmente é um momento onde eu me desenvolvo. Então, toda vez que a pessoa tiver uma crise, um momento de crise na vida dela, a mente dela entende, porque é o caminho que fica aprendido dentro da mente da pessoa, que o momento de crise é uma oportunidade onde eu subo de nível, e não onde eu desço de nível e reclamo. Por quê? Esse de se desenvolver na crise aqui, não é o Bolsonaro, não é o prefeito da sua cidade, não é o governador do seu estado que é responsável por você se desenvolver nesse momento. É somente você. Então, quando a gente traz essa responsabilidade para a gente, que a responsabilidade da nossa transformação ela vem única e exclusivamente da gente, a nossa mente vai entender que quando eu estiver passando por um momento de crise, eu posso sair muito melhor do que eu entrei, porque essa é uma oportunidade. E isso vira uma programação. Então, como que a gente faz isso? Desligando, não completamente, mas vendo menos notícias de atualização de números. Atualização de números, de quantidade de infectados e mortos para você e dentro da sua casa. O que você pode fazer para mudar isso? Nada. O que você pode fazer para mudar isso, você já está fazendo, que é a sua parte ficando em casa. Ponto final. Ah, saiu o remédio. O que você pode fazer para esse remédio chegar até você? Nada. Então, isso é influência externa. A gente tem que desligar da influência externa. O que você pode fazer na sua casa? O que você pode fazer para você? O que é responsabilidade sua? Quando você traz responsabilidade para você e diante de qualquer coisa que você vive, você analisa sempre pensando que a responsabilidade é sua, você está em outro nível. Porque a vítima, ela se comporta com o que não é do controle dela. Ela quer culpar o governo, ela quer culpar o imposto, ela quer culpar o salário, a empresa, o chefe, isso e aquilo. Hora nenhuma ela se põe como protagonista. Hora nenhuma ela fala, não, a responsabilidade disso que eu estou passando é minha porque eu não decidi tal coisa em tal momento. Ela não se comporta dessa forma. Quem se comporta dessa forma tem atitude de protagonista, atitude de desenvolvimento, atitude de um mindset que vai para frente. Quem se comporta culpando toda a parte que não depende dela, essa é a vítima. E essa grande massa aí da sociedade, que lá no final da crise vai estar reclamando, vai tapando culpa, que a quarentena foi exagerada, que isso, que aquilo, coisas que a pessoa não tem a possibilidade ou capacidade de interferir. E quando ela não tem que preocupar, porque ela não interfere. E isso é diferente de fazer boa ação ou de reunir grupos, abaixo-assinado, é completamente diferente. Tem gente que só acompanha, reclama e só acompanha e não vota, por exemplo, um abaixo-assinado que ajudaria, entende? Então, a pessoa que se comporta assim, ela tem um comportamento de vítima. E ela vai sair do mesmo nível que ela entrou da crise. É porque as pessoas, uma coisa muito as pessoas reclamadas, as pessoas que estão passando por ter que ficar em casa, quando as pessoas estão acostumadas a passar por isso, né? Estão reaprendendo, né? Estamos conhecendo pessoas, filhos já cresceram, agora que estão conhecendo quem é o filho, quem é o filho, exatamente. A verdade é que nós não fomos ensinados a olhar para nós mesmos, né? A gente olha só para o que está na nossa frente. Exato, é a nossa programação cultural, né? Nossa programação cultural. E a influência disso é muito grande, porque o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós aprenderam dessa forma. E como a nossa cultura está entranhado, somente quem descobre que isso não faz parte ou quer tirar isso de mim que consegue ir para frente. Né? E países, culturas onde
isso é ensinado, essa responsabilidade, esse respeito com o outro e essa preocupação com o que está acontecendo em qualquer circunstância. Primeiro eu tenho que olhar qual que é a minha parcela de culpa ou minha responsabilidade sobre isso. Quem tem esse tipo de cultura, eles estão muito mais desenvolvidos que a gente, que tem uma cultura completamente diferente. Aí, quando você olha um país que é mais assim, que pensa mais dessa forma, você fala, nossa, mas eles, né, eles são mais respeitosos, que isso, aquilo. Mas é o quê? É um traço cultural. A crença que limita a gente não limita eles. Oi, minha mãe. Minha mãe tá aqui no chat. Te Ai, amo, Lenda. o vídeo que você quer passar é longo? A gente Não, tem não é aí. vídeo, não. Na verdade, eu já expliquei. Era na hora que eu expliquei essa parte da mente, tinha um desenho. Na verdade, não tem, não. Era só uma outra coisa que eu ia pôr na tela. Né? Não, então é isso. Tem alguma coisa que você gostaria Não, de falar não, por bom, enquanto? tem. Ó, se tiver alguém, se alguém tiver sentindo que está passando do ponto na ansiedade e tudo mais, na bio aqui do meu perfil, ou então manda uma mensagem no meu perfil. Na bio lá tem um link que vai levar você para uma auto-hipnose lá no meu YouTube, uma hipnose para ansiedade que ficou muito bacana, já mais de 300 pessoas já fizeram. E, e isso vai ajudar muito a pessoa se sentir mais leve, se sentir mais calma. Ah, E eu tenho certeza que isso vai ajudar. Lembrando que a auto-hipnose é um exercício que vai te ajudar com essa condição. Ela não é uma hipnoterapia, tá bom? A hipnoterapia ela tem outro contexto, de fato, muito mais. Se eu for fazer uma comparação, a auto-hipnose que eu postei lá, ela é 1% do que uma hipnoterapia pode trazer. Então, se você fizer e se sentir bem, entenda que 100 vezes mais você ficará melhor se fizer uma hipnoterapia. Isso vai ó, ajudar muito, está na bio do meu perfil. legal, ó, acessem lá, hein? E compartilhem com quem Exato, compartilha com quiser. os entes. Se você fez e curtiu, envia para a irmã, envia para a mãe, para o pai, para o filho, para a filha. Não tem limite de idade, qualquer pessoa pode fazer. Nossa, muito bacana. Tiago, assim, super, você explicou o tema com excelência, Oh, obrigado, querida. bem esclarecedor. Parabéns por essa Obrigado. trajetória sua, que tenho certeza que você vai, como tudo que você faz, você vai brilhar. Que isso, Maria. E, assim, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Tenho certeza que o universo retribuirá, né, em dobro, quíntuplo, porque quando a gente faz de coração, tudo volta pra gente em abundância. Imagina. Certeza que quem está em casa, né, e se dispôs a assistir no período que ficar a live no ar também, vai ser tocado, vai entender, vai esclarecer, né? Porque esse assunto ele é mais esclarecedor, né? É. Falou, Uhum. e desmistificar, né? Exato. A missão da gente é mostrar que as pessoas deixam de fazer por bobagem. E assim, se elas soubessem o quão bom e o quanto isso ajuda elas, nossa, elas vão se arrepender pelo tempo que elas ficaram sem conhecer o negócio. Eu queria demais agradecer você pelo convite. Achei muito bacana. Falei, poxa, claro que eu faço. Primeira vez que eu faço uma live, por sinal, tá bom? Então, aqui está aqui minha primeira live, igual eu já tive minha primeira palestra, minha primeira sessão. Esse aqui está o registro da minha primeira live. Então, eu agradeço o convite, muito bacana. Assim que terminar aqui, que ficar salvo, eu vou enviar lá no grupo pro pessoal que me segue assistir, vou postar para o pessoal que me segue assistir. E de fato, Paty, é esclarecer e entregar essas opções às pessoas, né? A gente não pode empurrar goela abaixo das pessoas. Então a gente leva conhecimento, o conhecimento desperta, cria valor na pessoa e através disso elas procuram a gente. É essa a nossa missão, entregar valor. Entregando valor, as pessoas procuram a gente. Então é isso. E você fez isso de forma muito bacana. Ter tido a ideia da semana de lives, sua desenvoltura, queria te dar os parabéns também. Nossa, a gente se conheceu, se desenvolveu no mesmo período. Você está de parabéns. Muito Obrigada. obrigado e continua assim. Eu lembro das suas limitações que não existem mais. Você está de parabéns, viu? E muito sucesso para você também. Obrigada. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou por aqui, todo mundo que assistiu. Vocês poderem estar dando esse tempo, né, para fazer qualquer outra coisa. E
escolher estar aqui. Então, te honro por isso e você não poderia ter usado esse tempo investido e está trazendo conhecimento para você. Tá. Então é isso, gente. Agradeço, né? E a gente tem Olha o Renan aí, ó. Um beijo, Renan. Renan é Ai, fera. nada que a gente vai continuar tendo lives durante a semana. Depois eu vou tentar fazer um resuminho, postar lá no grupo do Telegram. Quem quiser acessar lá, colocando o conteúdo das lives e compartilhando com o pessoal. Muito E bem. quem quiser seguir o Thiago, tem o arroba dele aqui, thiago.sete. Aqui em cima aqui. E não aparece, na hora da live não aparece, mas é só Parece pequenininha. aparece, né? Uhum. E é isso, gente. Muito Beleza. obrigada. Vou falar mais tempo. Obrigado a todos. Beijo minha mãe, minha linda. Beijo Raíssa, minha linda, que está assistindo também. Amo vocês. Paty, obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.